Irã Menezes, quanto tempo, meu brother? Como é que tá a nossa ilha querida aí? Opa, Felipe, Tá dando beleza? pra ouvir? Beleza? Agora foi. Ah, bom, que bom, moleque. Prazer, cara, te ver aqui. Tava falando Pô, com o pessoal prazerzão. antes. Tá ouvindo É um legal? prazer, cara. Tá dando pra ouvir, sim. Tá cortando um pouco, mas foi. Foi sim. Show de bola, eu te ouço bem também. Então, tava falando que vocês da ET aí trouxeram Guts Mão de Ferro. Eu só não sabia se é a primeira vez em português, é? Cara, teve uma edição em Portugal nos anos 30. Foi a última que saiu. Mas no Brasil nada, então. Do Brasil nunca saiu e essa de Portugal tá esgotada em qualquer lugar, né? Eu já procurei em várias bibliotecas de universidade mesmo, biblioteca grande, nada. Porra, então bacana, cara. Mas eu acho que eu adiantei um pouco as coisas. Vamos lá. Primeiro, Uhum. conceituar aí essa obra, né? Eu particularmente não Sim. li, estou ansioso para ler, mas eu conheço a fama. Você aí, como Certo. editor que trouxe. Você traduziu também, não? Eu traduzi essa, justamente. Traduziu e editor. É, como é que foi a escolha? Como é que foi essa pesquisa? Conta um pouco como é que foi, tipo, e do que trata o Guts Mão de Ferro. Ah, então, a pesquisa ela veio de muito tempo, né? Eu estudei o Goethe no mestrado e doutorado, então toda a carreira acadêmica foi inicialmente voltada ao Goethe. E essa eu acho a melhor peça dele. Foi a primeira peça que ele escreveu que tinha um estilo próprio, vamos dizer. Ele fez uns esboços de outras peças antes, na adolescência, né? Mas elas não são tão lidas. Essa foi realmente a obra que o lançou para o mundo do teatro, né? E é a obra mais sincera, mais impactante dele, de uma geração que alterou tudo na história da literatura, que é a tal da geração do Sturm und Drang, né, do Tempestade e Ímpeto. A gente pode falar bastante sobre eles, porque eu acho que é o que liga boa parte dos leitores dessa peça especificamente, né, ao livro, é justamente o interesse por esse movimento, que foi a primeira vanguarda europeia. Porra, irado. Certo? Então, eu tinha, assim, eu escrevi o doutorado já tem uns 4 anos, faz tempo, mas eu sempre tinha essa vontade, assim, puta, eu tenho que traduzir isso, eu tenho que lançar essa obra, porque ela é simplesmente importante. E daí veio a pandemia, não tinha porra nenhuma para fazer, eu fui traduzir. Meio isso. Tá certo. Então, pelo menos uma coisa boa saiu dessa pandemia, né? Saíram várias coisas ótimas, cara, várias coisas boas, vários projetos que estavam encalhados, né? Eu não digo que eu não tinha nada para fazer, lógico que eu tenho, e a gente está tentando sobreviver, acho que todo mundo está nessa situação. Mas era justamente, eu achei a ocasião para traduzir e levar a cabo esse projeto, sabe? Mas então, a obra é alguma coisa ali de seminal da Sturm und Drang, falei certo? Sim, exatamente. Sturm und Drang. Do que trata o Guts Mão de Ferro? Uhum. Então, sempre quando você lê a respeito dele, sei lá, desde arquivo de Wikipedia até livros de historiografia, vai estar falando que essa obra é pioneira em alguma coisa. E realmente ela começou um monte de coisa na literatura. Não faz sentido a gente falar desse pioneirismo sem antes contextualizar um pouco, né? Então eu posso tirar alguns minutos para falar com o que exatamente que ela rompeu, com o que ela inovou. À vontade, cara, vai ser uma aula, ótimo. Beleza. Isso leva a gente para um contexto de 1770, que era um mundo muito diferente. A literatura de 1770 era radicalmente diferente da de hoje. Você sabe aquelas explicações de apostila de cursinho que separa, sei lá, o barroco como uma época fechada, seguida por arcadismo, seguido por sei lá o quê? O cara Na acordou ali Alemanha da Revolução Francesa, já era romântico, né? já era automaticamente todo mundo acordou romântico, exatamente. Eles são edicionistas, né? Mas se você pega qualquer manual de literatura alemã, vão dizer que essa é a época do neoclassicismo, certo? Esses 1770. E esse foi um movimento muito longo, que ele definiu toda a cultura aristocrática da Europa, desde a Renascença, lá no 1500 e tanto, até o Iluminismo. Ou seja, foi uma coisa que durou várias gerações, foi um grande projeto da intelectualidade que saiu da Idade Média, certo? E esse projeto, eles, principalmente na Europa Central, na França e na Alemanha, o pessoal tinha um interesse muito grande em fazer uma revisão das formas de vida e valores. Por quê? Porque a Europa Central estava saindo de uma época de crises profundas, ela estava se reerguendo de uma era
de guerras religiosas infinitas, né? Teve a Guerra dos 100 Anos, Guerra de 100 Anos, teve outra, 7 anos depois. Uma época cheia de peste, cheia de obscurantismo, de péssima administração política, cheia de uns reis doidos que inventavam guerra por motivos esdrúxulos. E a intelectualidade ela estava interessada, então, em se reerguer disso e de resgatar um passado que valesse a pena resgatar. Isso culturalmente também. Não só um passado político, olhar para trás e ver os modelos de governança que prestassem, mas também no nível da cultura, certo? Uhum. E aí se criou a ideia do Ocidente. O Ocidente nunca tinha se pensado até então como um bloco cultural ou civilizatório, certo? Até esse momento. Esse pessoal olhou para trás para a Antiguidade Clássica, principalmente para a Grécia, no século X a.C., com Homero, até chegando na Roma, e falou, ó, aqui está o berço da civilização, aqui está o que presta para a gente resgatar, certo? E se livrar desses resquícios que têm destruído a nossa vida comunitária desde a Idade Média, desses 1000 anos que seguiram, que foi a Idade Média. Por que eles escolheram especificamente a Grécia? Porque na Grécia eles viram uma cultura que é coesiva das comunidades. Ela está ligada diretamente ao modo de vida das pessoas, à sociabilização das pessoas e à inteligência. Você pensar a Grécia clássica do século IV, por exemplo, a época das grandes tragédias. Toda a cidade, todos os cidadãos paravam para assistir o que o Sófocles tinha para mostrar, certo? É uma coisa coesiva que os europeus, no caso desse século XVIII principalmente, eles estavam interessados em reproduzir isso. Eles não sabiam nem como chegar, mas eles falavam, esse é o momento em que as artes faziam diferença na vida das pessoas. Que a gente teria um controle, se a gente conseguir reproduzir essa dinâmica, a gente vai ter também um controle sobre os conteúdos e gerar um aperfeiçoamento tão necessário da espécie humana. Tanto culturalmente, quanto filosoficamente, tanto nos miolos das pessoas, por aí vai. É o iluminismo. O iluminismo é justamente esse projeto, mas é um projeto que vem até de antes. A Renascença tem um pouco disso já, né? Por isso que a Renascença olha também para Roma Antiga, principalmente. E a cultura do iluminismo na literatura é justamente o neoclassicismo. Então, você vê que tem todo esse entorno, esse grande projeto civilizatório por trás da cultura que eles estavam promovendo, certo? Quais são as implicações disso para a arte, então? Primeiro que não existe uma ideia de originalidade. Esse é o primeiro ponto para a gente considerar. Você não precisa reinventar a roda. Justamente porque você tem uma compreensão de história de que a gente está vivendo na decadência e a humanidade já teve um nível alto lá atrás com os gregos romanos. A gente caiu na Idade Média, a gente está tentando se reerguer. Uhum. A gente vai guiar a partir de modelos. Já está pronto o que é o belo, o que é o justo, o que é o interessante. Basta a gente ter discernimento e reproduzir. Assim, baseado no nosso contexto, né, não é uma reprodução no sentido de imitar, não faria sentido, mas uma simulação. Acho que simulação é a palavra certa. Então, não é à toa que você vê uns tragediógrafos tipo Racine escrevendo Fedra, que o Eurípides já tinha escrito lá atrás. O Voltaire, mesma coisa, pegando essas grandes obras e emulando elas, certo? No contexto francês da época deles, mas, enfim. E os parâmetros para medir, já que a gente está numa época de decadência e precisa sair da decadência, a gente precisa ser rigoroso e ter um modelo muito pedagógico. A gente vai seguir um parâmetro muito exato, que é a gente vai refazer a harmonia dessas obras, ao contrário da loucura, que era o barroco, que era uma coisa totalmente contra a harmonia, né? E que é a religiosidade também exacerbada do barroco, eles eram contra isso. Para eles a questão é a constância, a harmonia, beleza, justiça, tudo retinho, tudo bem claro. E uma das consequências para isso é que você tem um formato muito rígido de poesia. Você tem uma emulação dos gêneros clássicos, como a tragédia, a épica, a comédia, a lírica, certo? Não faz sentido você ser um James Joyce nessa época e querer mudar tudo e misturar gêneros, porque o que você produzir vai ser considerado imprestável. Não serve ao grande objetivo dessa época, que a gente estava falando até agora, né? Uhum. E o que é interessante qual que é o resultado disso? Beleza, você tem grandes autores, você tem grandes tragediógrafos, mas poucos a gente lê hoje em dia. Poucos são os que a gente olha para trás, lê Voltaire e se emociona com Voltaire. Voltaire é um exemplo bom, mas quais são os que a gente realmente consegue se identificar hoje? Shakespeare, Molière, talvez Holberg.
da Dinamarca. Por quê? Porque eles tinham um pezinho na cultura popular, justamente por isso. Não é uma cultura aristocrática muito sisuda, muito exagerada, enrijecida, certo? E a geração do Goethe foi a primeira que problematizou com isso. Eles estavam certos. De fato, assim, se você não sai da sua casa, mesmo um alemão, pensando na cultura alemã agora, não sai de casa para comprar um livro do Gottsched, que é o neoclássico dessa época, o grande. Porque não é uma literatura que te toca, que tem a ver com a tua experiência de vida. Ela é muito enrijecida, certo? E a geração do Goethe e do Schiller, de toda essa gente do Sturm und Drang, se tocou de que esse era o caso e que eles precisavam fazer algo a respeito. Basicamente isso. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa, eles foram trocar os valores dessa arte, eles viram que era uma arte pouco democrática, ela não dizia a respeito da vida da gente comum, e eles todos eram não aristocratas, esses caras. Faltava um acesso linguístico das pessoas para esses grandes textos modelares em grego e latim, né? Então, não adiantava, ia ser uma arte feita da elite para a elite, fora essa rigidez, que não é uma rigidez que convence muito adolescentes. Eles eram todos adolescentes nessa época, no começo do Sturm und Drang, eram garotos de 17 anos, certo? O Sturm und Drang durou a juventude deles, basicamente, é um movimento super rápido. Fora o Goethe e o Schiller, quem mais estava nessa galera? Tem o Klinger, a gente não lê tanto o Klinger, mas ele mesmo inventou esse nome, Sturm und Drang. Isso é um nome alternativo de uma peça dele. Você tem o Lenz, que é um ótimo escritor, que um dia a gente vai traduzir. Você tem o Leisewitz, é gente pouco conhecida. O Gerstenberg, é gente pouco conhecida. E eles eram todos conhecidos entre si, né? Eles estudavam junto, era realmente o bandinho deles, assim. E claro que o Goethe, o Schiller e o Lenz são os mais famosos, porque realmente eles eram melhores que os outros. Os outros não necessariamente são bons, mas eles seguem esse espírito da época de ir contra esse neoclassismo, justamente, né? Uma das coisas que eles sentiram falta era a falta de identificação do público com o artista. E você tem um canal de poesia lírica, observei o que você posta principalmente poesia lírica moderna, e você pensa o que é o estatuto da poesia lírica sem um mínimo contato da subjetividade do artista e do que ele tem para falar com o seu público. Não existe poesia lírica moderna, principalmente, né? Ela depende justamente desse vínculo e eu poder ler Fernando Pessoa e chorar no chuveiro depois de ler Tabacaria, sabe? É isso. Esse contato é o caráter da poesia moderna, né? Essa possibilidade de duas subjetividades conversarem. E eu tinha um professor que descrevia o estudo da literatura da seguinte forma, que eu gosto muito, que estudar literatura é travar um grande diálogo com os mortos. E é justamente isso que a gente faz. A gente falando de Goethe 250 anos depois, e falando que ele tem algo a dizer para a gente. É mais ou menos isso, né? É justamente esse vínculo subjetivo que eles viram. Neoclassismo não tem esse vínculo. Não tem, simplesmente não tem, a gente precisa fazer algo a respeito, né? O que eles fizeram? Eu separei algum material só para mostrar e falar sobre Sturm und Drang. Pô, show de bola. Você nota que, então, que o neoclassismo, eles vão defender um mundo ordenado e vão fazer peças que moralizam as pessoas, que têm esse interesse. Eu vou fazer uma peça que é 100% racional, ela não vai te confundir, você vai ver ela do começo ao fim e vai tirar uma lição de moral. Você vai ver uma grande figura do passado de Roma, por exemplo, e você vai ver que na minha peça eu estou defendendo a virtude que ele teve, que ele aplicou durante sua vida, né? E isso vai se transformar num objeto para ser imitado. É simples assim o neoclassismo. Daí você tem esse indivíduo aqui, que é o Leisewitz, que é essa peça em que você tem dois irmãos que brigando por uma mulher e um mata o outro. Daí você tem esse romance, que é o primeiro romance do Goethe que todo mundo conhece, que basicamente é um talarico, o Werther, que está interessado pela esposa de um cara casado. Ele vê que não vai dar certo o relacionamento deles, inferniza a vida do casal, monta um suicídio meio ritualístico e de fato se mata. Daí você tem o outro, que é o Kabale und Liebe do Schiller, que é um casal formado por um jovem aristocrata e uma mocinha simples, a filha de um músico.
e é um amor impossível por questões de estamento, né? A família aristocrática não quer sujar o sangue azul deles com o sangue da mocinha, e eles se envenenam junto para ir contra os pais. Daí você tem esse, que é o mais doido de todos, que é o Lentz. Tem uma peça chamada O Preceptor, em que você tem um professor, eu me identifico porque eu sou professor, e ele é um professor que ganha quase nada para dar aula para os filhos da alta burguesia e da nobreza. Ele se apaixona por uma mocinha, mas já sabe que ele não tem chance nenhuma de ter alguma relação com ela. E para conter o desejo sexual dele, ele se castra. Putz. Ou seja, compare esse neoclassicismo ordenado, cheio de lição de moral, e o que essa gente está fazendo. Eles estão descrevendo não esse mundo ordenado que só vivia na cabeça muito otimista dos iluministas aristocráticos. Eles estão mostrando um mundo em que pai mata filho, mulher mata o marido, irmãos se traem, as pessoas vão à loucura e por aí vai. É um mundo totalmente contra esse mundo de desejo do iluminismo. Eles estão falando, esse mundo talvez seja de vocês, a aristocracia. O nosso é esse. Essa é a primeira grande inovação do Sturm und Drang, o que torna ele tão interessante. Ele mostra um mundo desordenado. Pode falar. Como é que foi recebido pelo público esses trabalhos a primeira vez? Autoridades episcopais odiavam. O Werther mesmo do Goethe foi proibido na cidade onde foi lançado. Foi um livro proibido pelo prefeito local, né? Não teve exatamente perseguição, assim, mas tipo as autoridades tentaram conter, mas lógico, a juventude adorou. Ah, entendi. Era basicamente, essa é a literatura que a juventude comprava e escondia embaixo da cama para os pais não verem, né? Por motivos óbvios, a gente entende isso. Mas estava acontecendo pela primeira vez na Alemanha, né? Uhum. E pensando até em cultura alemã, a gente pode falar um pouco mais depois sobre isso. A cultura alemã, ela era meio insignificante para o resto do mundo nessa época. Os grandes modelos eram franceses e britânicos, justamente até porque o iluminismo era francês, britânico, escocês e inglês, né? Então os alemães eles viviam uma síndrome de vira-lata em relação à cultura de fora. Até vir essa gente, daí esse é o momento em que vira tudo, né? Que realmente os alemães, os franceses, por exemplo, só durante a vida do Goethe teve 9 traduções diferentes para o Werther. Caraca. Os franceses devoraram, né, esses livros. Venceu muito eles também. Eu acho que posso falar que essa galera do Sturm und Drang meio que deu uma liga, porque não existia nem Alemanha ainda, né? Posso falar que eles criaram um sentimento nacional naqueles ducados, reinos perdidos que tinham ali? Politicamente, aquilo se chamava Sacro Império Romano Germânico, não era nem equivalente ao território alemão, né? Pegava até um pedacinho da França e até a atual Rússia. Tanto que o Kant, né, a gente vê, o Kant é um filósofo alemão, né, ele escreveu em Königsberg, que hoje em dia é Rússia. Era uma grande cultura de falante de alemão, tinham 300 principados, que ele chamava de uma unidade imperial, só que existia já o conceito de Alemanha, que era um conceito cultural. Ah, entendi. Existia desde o século XVII, você já tem bem claro. Inclusive, o Lutero foi um dos caras lá nas reformas que ajudou muito a estabelecer uma unidade linguística na Alemanha, que virou, então, a cultura alemã, e já tinha gente pensando a respeito disso. Nós somos um povo. Ah, então beleza. Eu achei que tinha começado ali, mas entendi. Não. E assim, virou o Estado alemão só com o Bismarck, né? Só 1871, eu acho, bem mais tarde, né? Não, mas show, beleza. Então, só sobre isso a gente falou sobre a geração do Goethe, né? E vamos falar um pouco então só sobre essa peça específica, o Goethe von Berlichingen. Então eu tenho aqui um modelo do livro, né? Vocês veem que tem essa mão de ferro aqui, isso é uma peça real. Está no museu hoje em dia onde morava o Gottfried von Berlichingen, que é uma figura histórica, né? E vocês notam então que isso é uma mão de ferro de um cavaleiro medieval. Ele perdeu a mão quando ele tinha uns 24 anos e ele continuou lutando com uma mão de ferro, né? Então isso já é meio um símbolo da bravura dele. O Goethe leu sobre esse cavaleiro quando era adolescente e gostou da ideia. E quando ele foi fazer a primeira peça dele, então, contra todas as expectativas neoclássicas, ele se voltou à Idade Média.
A Idade Média, lembre-se, é a época maldita da qual a gente quer se livrar. Exatamente. Ele foi justamente olhar para 250 anos atrás e falar, eu vou fazer algo a respeito disso. E ele fez uma peça sobre o assunto menos interessante do mundo, que é uma reforma jurídica do Sacro Império Romano Germânico em 1525. Tem tudo para dar errado essa peça, né? Mas ele conseguiu transformar em algo legal. E resumindo, o roteiro é meio assim, você tem uma classe de cavaleiros medievais. Os cavaleiros, eles compõem, em sua maioria, uma baixa nobreza. Não são os príncipes, não são os condes, tá? É uma nobreza mais baixa, os marqueses, que ficavam nas marcas, nas fronteiras, né, dos grandes territórios, para proteger. E era uma classe guerreira que treinava seus filhos justamente porque a função delas era militar, basicamente. E eles compunham, no caso do Sacro Império, a Guarda Imperial. Então o imperador dava louca nele, ele queria fazer uma nova cruzada, ele ia lá, reunia todos os seus cavaleiros e ia lá lutar contra o Império Otomano. E eles tinham um dever, né, de quando o imperador chamou, eu tenho que ir. Qual que é a consequência? Você tem, então, essa gente vivendo durante várias gerações, ganhando terras, né, do imperador para se manter como nobres, e eles tinham certas liberdades. Uma das liberdades era a possibilidade de fazer guerra privada. Eu não vou com a tua cara, por exemplo, eu bato aí na frente da tua casa e começo a jogar pedra na sua casa e a gente vai entrar no duelo e eu tenho um direito legal de fazer isso. Não, cavaleiro ou o cavaleiro como um plebeu normal? O cavaleiro com qualquer um que ele quisesse. Lógico que, assim, se ele quisesse peitar o príncipe local, ele ia se dar muito mal. Entendi. Porque existiam toda uma rede muito complexa de aliados, de vassalagem, etc. Mas, assim, já teve caso, o próprio Gottfried von Berlichingen já declarou guerra contra a cidade de Colônia, cidade de Köln. Por razões, assim, a razão dessa luta contra a cidade é uma razão muito esdrúxula. Teve um campeonato de arco e flecha, e um amigo do Gottfried von Berlichingen, um sapateiro, ganhou esse campeonato. A cidade não quis dar o prêmio, o cara foi chorar as pitangas pro Gottfried von Berlichingen, e nos próximos 5 anos, nenhum mercador entrava em Colônia, porque todos eram roubados. Assim, gerava, lógico, um ambiente de caos, né? Mas, em parte, era a diversão dessa gente. Imagina o que é, não sei se você joga videogame, mas imagina o que é você jogar Skyrim, por exemplo, sem poder pilhar e matar gente. Essa é a vida de um cavaleiro medieval. Entendi. Né? Essa é a fonte de renda, inclusive, deles. O que é essa reforma jurídica que eu mencionei? Foi o momento em que o imperador viu que estava virando uma bagunça e falou, eu vou cortar isso, vocês não podem mais fazer guerra privada a partir de agora. Isso a pedido da alta nobreza, né, principalmente do alto clero também. Tinha uns cardeais que estavam sendo afetados e falaram, não, a gente não vai mais deixar isso. E da noite para o dia, essa classe cavalaresca, que tinha toda essa grande cultura militar e de honra e assim por diante, se torna fora da lei. Da noite para o dia. A peça começa justamente nesse ponto. É o Gottfried von Berlichingen vivendo e vendo seus parceiros caindo um a um, porque eles são fora da lei da noite para o dia, certo? Isso gera um princípio narrativo que eu gosto de chamá-lo princípio Robin Hood. Né? O que é o Robin Hood? É uma personagem que, dentro da fatura narrativa, ela é obviamente um criminoso. Desde o começo da narrativa, você sabe, Robin Hood é um criminoso que mora na floresta, só que, ao mesmo tempo, os leitores estão sempre do lado dele. Ele é criminoso, mas, ao mesmo tempo, ele é o dono da virtude. A virtude está do lado dele, ele tem as amizades de verdade com as pessoas, ele é o cara que tem um amor verdadeiro, ele é o cara que vive um senso de comunidade junto do grupo dele. E o contraponto, que são os donos da autoridade, não, um puxa o tapete do outro, eles são chifrados, eles matam um ao outro. Eles são totalmente corruptos, né? Esse modelo o Goethe inventou nessa peça. Ah, é verdade, isso é antes do Ivanhoe, do Walter Scott. Sim, o Walter Scott que traduziu a primeira tradução em inglês em 1799, é do Walter Scott. Ele aprendeu alemão só para traduzir isso. Caralho, irado. Muito doido, né? A gente entende vários livros do romantismo a partir disso. O romantismo veio uma geração depois, né? Mas essa é uma fórmula que dá muito certo. Você entra no Netflix depois e procura coisa de guerra, ou mesmo, sei lá, Breaking Bad. Isso é a fórmula do Breaking Bad.
O cara tá do lado tá contra a lei, só que eu entendo a virtude, entendo os motivos dele. Eu crio uma nova camada de compreensão humana, mesmo na criminalidade a pessoa pode ter seus motivos, né? É Isso não é verdade. apologia ao crime, né? Lógico que os mais castos vão dizer que isso é uma forma de apologia. Isso eu encaro só como uma complexificar a vida humana, é isso. Você mostra a vida humana e os dilemas humanos de forma mais complexa. No Bota caso mais do uma Goethe, camada. ele fez uma leitura da história, né? Ele é importante como ficcionalizador da história também. Porque se um neoclássico que fosse retratar isso ia mostrar Goethe von Berliching é um bandido e merece ser destruído. É isso. É uma visão mais estreita da coisa, né? O Guts botou volume, botou camadas, como eu estava falando. E É. vem cá, a peça é acuradamente histórica também? Ou ele floreou em cima? Ele encurtou muita coisa, então por exemplo, é difícil eu falar sem dar spoiler, né? Mas eu vou tentar. Ele, ele diminui o tempo, por exemplo, o Goethe von Berlichingen, ele vive até uns 80 anos, o histórico, até os 80 anos. Aqui ele vive menos, tem esse fator. Tem coisa ou outra que ele resume, mas de certa forma é bem fiel e a gente tem a sorte também que o Gottfried von Berlichingen, histórico, escreveu uma biografia e Ah, o Goethe teve chance de ler. Isso foi relançado em 1730 pelo um professor de um professor dele. Ele ficou sabendo disso através na faculdade, né? E ele se interessou e foi ler. E realmente ele usa trechos, às vezes, na fala da personagem que estão lá na biografia, de 1530, sabe? entendi. Então é bem fiel, sim, é bem fiel. Pelo que eu li por alto da peça, é uma peça que até na estrutura ela também quebra um formato neoclássico dos atos Com padrãozinho, né? certeza. E ela propõe outras coisas. Eu vi isso em passando Ah, também. não tenha dúvida. Tem três grandes coisas que ela quebra com o neoclassicismo, né? A coisa da forma que você mencionou justamente, ela tem 52 cenas, é uma peça extremamente grande. Ela tem dezenas de personagens. Uma peça neoclássica tem poucos, porque o objetivo é ser claro para o público. Então você não vai colocar 500 caras no palco, né? Você vai colocar 6 para o público saber o nome de todo mundo e ir seguindo o encadeamento do drama claramente. Aqui você tem tudo quanto é personagem. Teve uma tentativa de montagem dessa peça em Berlim, acho que uns 5 anos depois que ela foi lançada, durou 5 horas. Caralho. 5 horas, é extremamente longa, né? E o cara ele foi fiel mesmo. Todas as falas ele reproduziu, né, no palco. Foi uma peça extremamente extensa, mas foi um sucesso absoluto, porque nada na época era feito assim. Mas na visão de um neoclássico, 5 horas é cansativo e faz o espectador perder o fim da meada, ou seja, já não cumpri meu objetivo pedagógico, né? O que muito, O Goethe foi... Pode falar. que muito executivo de cinema faz hoje em dia, né? Corta os filmes, passou de 2 horas porque o povo não vai se entreter mais. E aí continua Justamente. a arte. Também, o Goethe ele já estava aqui, ele já tem o princípio do gênio, que ele fala, eu vou fazer o teste, se você, público, gostar, é porque deu certo, eu não preciso seguir a regra está dentro de mim e do teste com o público. E que também define o que é poesia moderna daí para frente. Né? E o Goethe foi longe com isso, tá? Enfim, ele viveu muito. E ele escreveu o Fausto depois, o Fausto foi um projeto que durou 60 anos na vida dele, todos os Faustos, né? Do Fausto 0 ao Fausto 2. E teve um pessoal muito louco recentemente que resolveu encenar todos os Faustos juntos no Teatro de Hamburgo. Durou 3 malditos dias. Caralho! 3 peças. Recentemente, tipo, esses anos agora, assim mesmo? Foi 2004, por aí. Porra, 2004. É uma montagem super famosa, tá? Você acha no Wikipedia uma página só sobre ela, porque imagina o cara que fez o Mephistófeles, a quantidade de fala que ele teve que decorar, né? Gente, assim, foi uma coisa hercúlea, e era assim, você comprava o ingresso e você ia lá, ficava a tarde inteira até a noite, voltava para casa, dormia, acordava, voltava, e era isso. Era uma maratona de 3 dias, né? muito foda. Isso o Goethe começou nessa peça, mas ele fez várias outras grandes, né? Tem não só essa ruptura formal, tem essa provocação também que entra no aspecto histórico, que eu acho uma das mais interessantes. Ele estava voltando a essa nobreza que estava sendo destruída. Ele falou, eu já sei que 250 anos atrás morreu uma nobreza cujos valores eu estou falando aqui. Senso de comunidade, heroísmo,
bravura, honestidade. Essa nobreza morreu. A nobreza que sobreviveu é a que está no poder agora. É uma crítica implícita também a todos os nobres que estão trabalhando, e todo mundo entendeu na época, foi isso. Que ele deixa bem claro que e de fato, é uma nobreza ociosa a partir disso, né? A gente vê, eu não sei se é mais fácil a gente acompanhar a história da França, né? A França é bem mais documentada em termos de seriado. Mas você pensa Versalhes, por exemplo, a série. Eu vi Versailles. Você chegou a ver? Vi. É uma nobreza que não tem absolutamente nada para fazer. Eles ficam se perdendo em intriguinha, fazendo moda. Daí o Lully vai lá e inventa o balé, né? Porque eles têm muito tempo em mãos para inventar coisas artísticas, mas ao mesmo tempo são coisas artísticas que são um ornamento para a vida, não diz respeito nada à vida real das pessoas. Tudo que eles fazem acaba aspirando banalidades, vamos dizer. Sim. Né? E é essa nobreza que o Goethe está falando, ó, essa é que sobreviveu. Mas esses valores eu estou retrazendo aqui para a gente. A última fala dessa peça, inclusive, é tipo, ai das gerações futuras que não lembrarem do seu nome. Né? Porque é justamente isso que o Goethe está falando. Tipo, vamos olhar para trás e ver que a nossa elite é decadente também. Caralho, hein? Então, é uma peça política, então, também, né? Oi? Uma peça política, portanto, também. Tem um caráter bastante político, né? E foi retomada. A tradição marxista adora essa peça, né? Inclusive, tem muito a dizer. O Engels e o Marx, nas cartas deles, discutem muito sobre isso. Ah, é? Não sei. Sobre essa. Até porque, por motivos também fortuitos. Essa época do Goetz von Berlichingen é a época da Guerra dos Camponeses, que foi o primeiro levante em massas contra o sistema feudal, declaradamente interessado em acabar com o feudalismo. Foi o primeiro da história da Europa, né? E esse evento aparece na peça também, e o Gottfried von Berlichingen fez parte desse movimento de O revolta. histórico. O histórico, e na peça ele também aparece ele fazendo. Irado. Tem tudo isso. Isso, lógico, que interessa para o Marx e para o Engels, né, 2 gerações depois. E o Engels escreveu uma história da Guerra dos Camponeses também. Ele chegou a escrever a própria história. Não sabia. Essa peça vem antes ou depois do Werther? O Werther veio um ano depois. O Werther veio depois. Um ano depois. Ela foi finalizada em 1773, o Werther é 74. Entendi. É Como é que você diria que essa geração do Sturm und Drang abriu portas para o romantismo? Porque sabe que a educação formal que a gente tem na escola e é o senso comum de todo mundo é isso. Revolução Francesa cortou ali a cabeça do Luís XVI, romantismo. Mas eu acho que é um movimento muito mais amplo e essa geração abriu muita porta, né? Sem dúvida. Quebrar com o neoclassismo era uma das coisas que devia ser feito para chegar no romantismo. Né? Não faz sentido nenhuma a estética do romantismo em comparação com a neoclássica, elas são opostas. Mas assim, o romantismo na Alemanha mesmo, ele começa oficialmente em 1798. Quase mais de 20 anos depois. É uma geração que estava nascendo na época que o Goethe escreveu essa peça. Mas tem muita coisa que eles leram do Sturm und Drang se basearam. Tem as diferenças, porque o Sturm und Drang, por exemplo, ele mostra essa realidade ruim que eu mostrei, tipo, pai matando filho, mulher matando esposo e por aí vai, só que ela não tenta resolver, ela só mostra crises não solucionadas. É uma literatura que vai contra o otimismo do iluminismo, mas não tenta resolver nada, ele mostra, o mundo é isso. Acabou. Vire-se com essa informação. O romantismo é muito mais otimista do que isso. O romantismo acredita, por exemplo, na autodeterminação do homem, em diferentes camadas. Né? Tanto a autodeterminação, eu e minha mente consigo me perder em mundos da imaginação que transcendem a banalidade da vida, pensando no Novalis, por exemplo, ou até facetas mais políticas do romantismo, como Victor Hugo, por exemplo. A gente vive uma época em que os nossos ideais vão se concretizar e vão virar prática política, né? E eu vou investir numa literatura que mostre isso. E você tem várias facetas políticas, mas o romantismo não tem uma fórmula fixa. Ele acredita na autodeterminação do homem. O Sturm und Drang não acredita na autodeterminação do homem. Mas eu acho que, mesmo assim, foi uma ponte do
do iluminismo positivista lá, classicão, e Com aí certeza. nisso foi a ponte que precisava-se, né? Tem leituras que mostram que essa época é uma época em que o iluminismo ele se bifurcou em ele teve três segmentos. Você tem uma literatura e uma cultura que continua sendo iluminista, isso na teoria política se vê até hoje. O Habermas, por exemplo, é um grande iluminista. Ele acredita na esfera pública, na autodeterminação e aperfeiçoamento constante da espécie humana. Você tem o romantismo, que não está pensando, que está falando que a razão, a forma como os iluministas entendiam a razão é incompleta. Que o ser humano não é formado só de razão, ele é formado de sensibilidade também. Sim. E até de experiências místicas, dependendo da pessoa que está falando. William Blake, Novalis, acreditavam que o místico é formador também de quem nós somos, né? E esse, vamos dizer, é um outro caminho para essa crise do iluminismo com a Revolução Francesa. E o outro caminho é o classismo do Goethe e do Schiller. De certa forma. O Goethe e o Schiller, assim, a gente vê muito isso, a leitura de que o Goethe é um romântico. Ele não só não é um romântico, como os românticos odiavam ele e ele odiava os românticos. Porque na época que o romantismo começou, ele tinha já quase 50 anos. Ele tinha uma mentalidade diferente, não tinha esses interesses, certo? Que os românticos tinham. Ele não acreditava nessa interiorização excessiva. Quando o romantismo começou a ficar nacionalista, ele odiava isso, porque ele era um antinacionalista a vida inteira, que acreditava numa cultura monopolista. Cosmopolita, desculpa, monopolista, estou viajando. Cosmopolita, e ele estava com o classicismo de Weimar, que é a obra de idade adulta dele. Ele estava tentando ser mais iluminista que o iluminismo, tentando aperfeiçoar, mas de forma a criar uma nova cultura que vai preparar uma nova humanidade. Certo? Essa é a vertente. Pode falar. Eu ia falar que eu não sei se é lenda dizer que o Goethe, no fim da vida, destrata o Werther. Ele meio que não curte mais o que ele tinha escrito jovem. Cara, se eu olhar para trás o que você fez na adolescência, assim, você não vai gostar, geralmente. Faz sentido ele não gostar. Tem um episódio quando ele era já um estadista, né? Ele trabalhou como secretário e como ministro lá no Ducado de Weimar. E o Napoleão Bonaparte estava invadindo a Alemanha, né, na Guerra das Coalizões. Ele chegou na cidade onde Goethe estava trabalhando e parou todo mundo e falou: eu quero ver o ministro Goethe, traz ele aqui. O Goethe já falou: eu vou levar uma surra em praça pública do Napoleão Bonaparte, né? Caralho. E o Napoleão falando: eu li 7 vezes o Werther, vamos conversar sobre esse livro. Eu ouvi também dizer que o Napoleão levava no bolso o Werther. Levava no bolso, exato. E o Goethe não sabia onde enfiar a cara, porque ele não queria falar sobre Werther. Ele estava tendo o território dele invadido pelo grande estadista francês, né, que estava colocando em risco toda a estabilidade política do Sacro Império. Inclusive, ele destruiu o Sacro Império em seguida, né? E o cara querendo conversar sobre o Werther. Então, ele tratava como um desvario de juventude. É mais ou menos isso, né? E o Goethe tem uma outra qualidade, segundo... Isso é uma formulação de um biógrafo recente dele, o Nicholas Boyle, que ele fala... Você pode falar qualquer coisa sobre Goethe, sobre as virtudes dele. Escreveu o Werther, escreveu o Fausto, escreveu sei lá o quê. Mas a maior virtude dele é nunca ter repetido a fórmula. É ter vivido 81 anos, escrito pelo menos uns 65, e nunca repetir a fórmula de um livro pro próximo. Caralho, isso é foda mesmo. Isso envolve não repetir o Werther e o que o Werther tinha para tratar. Fechou aquele assunto, eu vou para outra. Era a dinâmica da criatividade dele, vamos dizer. É verdade, faz sentido. Poucos artistas fazem isso, se a gente for ver, né? A gente tem grandes artistas que estão se imitando, estão se plagiando a todo momento. Tem agora, antes e depois. O Shakespeare fazia isso. O Shakespeare a todo momento. Então, é verdade, isso é um puta mérito mesmo. Não, bacana. Daí eu acho que para não ter muito spoiler, então, a gente pode concluir o Monte Verro por aqui. Já bateu, né? A campanha já fechou, já confirmou, mas ainda tem uns dias. Tem até dia 30, porque, enfim, com essa coisa do Covid, as gráficas estão trabalhando de forma mais devagar, né? O livro já está rodando desde ontem, já mandamos para a gráfica, assim que bateu, né, conseguimos o orçamento, já começou a rodar.
Mas a gente deixou aberto ainda até para servir como um período pré-venda e ele está na promoção da pré-venda. Né? Tá Porra, 50, o preço de capa não vai ser R$ 50, vai ser um pouco mais que isso. Então a gente vai deixar lá aberto para quem quiser. então, ó, o pessoal que está na live aí que está curtindo é catarse.me/gut e ainda está aberto, tem mais uns dias, vocês podem adquirir esse livro, como ele falou aí. Teve uma em Portugal lá no século 30, nos anos 30, e primeira vez no Brasil é essa. Agora eu queria falar contigo um pouquinho mais da Etia, cara, da editora. Vocês têm um projeto, você falou que quer lançar mais coisas aí, tem um projeto de literatura alemã, de Goethe, como é que está pensando aí coisas para frente? A editora ela tem quase 3 anos, né? Não chegou ainda a 3 anos. Ela é um projeto que eu e meu sócio, Guilherme Henrique, estamos trabalhando. E ela começou como uma coisa assim, queremos ver um monte de coisa sendo lançada, ninguém lança, e por que a gente não faz isso, né? Isso eu falei como tradutor e como pesquisador, então eu tinha interesse, como eu estudei literatura alemã, tinha um monte de coisa que eu queria ver saindo e ele foi lançando. Mas depois foi virando uma coisa um pouco mais séria, e a gente começou a ligar com a nossa própria rotina de estudos, né? Então, por exemplo, ano passado eu estava estudando muito literatura afro-americana, principalmente a literatura escrita por escravizados. A gente fez uma pesquisa e viu que existiam 100 livros diferentes de escravizados até o final da Guerra Civil nos Estados Unidos, e tinha 2 lançados em português. Né? Então, e eu já estava estudando isso, eu cheguei a estudar isso academicamente, né? Fiz um projeto sobre, e a gente falou, então vamos traduzir essas coisas e soltar por aí, né? Então, a editora funciona mais ou menos assim, tipo, o que der na telha, o que a gente tiver interessado em lançar, a gente lança. Mas a gente começou a envolver outras pessoas e lançar pesquisadores recentemente, começando pelo Rafael Balceruzin, que estuda a Maria Firmina dos Reis, né, a escritora maranhense. Eu vi esse livro, muito interessante também. É a primeira escritora negra no Brasil, a primeira romancista brasileira. Tipo, a gente lançou o livro da Rafaela Fernandes sobre a Carolina Maria de Jesus. Né? Aproveitando até que a gente estava lançando literatura afro-americana, a gente queria lançar afro-brasileira, alguma coisa. Vai ter um pesquisador do Pará, que é o Nilson, que ele vai lançar um livro sobre o Frederick Douglass. Porra. E o próximo que a gente está engatilhado aí, está quase saindo, é o Marx e Engels sobre a Guerra Civil Americana. Vai ser um monstro esse livro, é um projeto gigantesco. São artigos que o Marx e o Engels escreveram durante a guerra, né? Tipo, acontecia algum evento, eles iam lá e escreviam, né? Eles estavam trabalhando como jornalistas na época. Nunca saiu em português isso, né? Tem uma lacuna absurda não ter saído em português, a gente vai lançar. Mas a Etia funciona meio assim, cara, o que dá na telha a gente lança. E a gente vai lançar a literatura japonesa também. Nessa segunda metade do ano tem 2 tradutores já trabalhando, o Ivan e a Ayumi. A gente vai lançar a literatura proletária japonesa. Nossa, eu nunca ouvi falar disso, cara. Que bacana. É uma literatura comunista muito forte e antifascista, muito forte durante o Império Japonês. Muito forte, nunca chegou no Brasil isso, né? A gente vai lançar isso. Que foda. Então, assim, é uma editora, eu acho bacana de vocês, que tem essa preocupação em trazer o novo. Não é novo porque é de séculos atrás, mas que nunca veio, ou que veio poucas vezes, dá o acesso a essas coisas que a gente não tem muito, né, como pegar. Então, é uma coisa muito louvável, é bom ficar de olho na Etia mesmo e ficar ansioso para ver os lançamentos que vão vir aí. Eu, particularmente, conheço pouco de literatura alemã. Como você falou, eu não sou nem acadêmico, eu sou leitor, né? Poeta e leitor, mas eu não tenho formação. E o que chega para o público mais civil é Inglaterra e França, né? No máximo ali alguma coisa de Portugal. Justamente. Nossa literatura foi muito influenciada pela deles, né? Tipo, a Alemanha chegou tardiamente aqui. Não, mas tem muita coisa boa. Eu li o Novalis que a Clepsydra lançou há pouco tempo. Legal. Eu fui ler Schiller agora, uns 2 anos atrás, Os Bandoleiros e o Necromante. O Aparicionista. O Aparicionista, né? Legal. Então, assim, eu estou começando agora e ter a oportunidade de pegar um Goethe. O Goethe eu li o Werther já tem mais uns anos. Foi o primeiro que eu peguei para ler, que eu acho que é o acesso mais fácil, né? Mas eu vou pegar o Mão de Ferro agora que eu ouço dessa peça, cara. Ó, eu lembro quando fui falar contigo, eu falei, cara, eu sou doido para ler. Que bom que vocês estão lançando. E numa edição dessa, então, cara, muito feliz. Obrigado por ter trazido. Obrigado pela preocupação e pela oportunidade de estar aqui conversando comigo, cara.
Bom, prazer, cara. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Então, Felipe, quer deixar um recado aí, falar alguma parada mais sobre editora, lançamentos futuros ou não? Acabando essa campanha que vai durar até dia 30, né, como eu mencionei, a gente vai abrir a do Marx e do Engels, pelo mesmo canal, né, pelo mesmo usuário lá do Catarse, e a gente vai postar isso, com certeza, a gente já está começando a postar. Sempre a gente deixa uma palhinha dos livros antes de lançá-los, né, então se tem um extra no final, um pós-fácil, por exemplo, sempre está lá gratuitamente para baixar em PDF e ler, inclusive o do Guts von Berlichingen já está disponível, né? Vocês podem achar isso tanto no nosso Facebook, que eu acho que você vai deixar link aí, né? Eu te passo, ou Uhum. na nossa página, que é aetia.com.br. Tem 40 páginas de pós-fácil, linha de tempo da vida do Gottfried von Berlichingen, por aí vai. Porra, excelente. Eu tenho vídeo no YouTube de vocês que eu já vi também do boneco, né, sendo folheado e tal, da Sim, ética. sim. E, cara, é isso. Quem se interessou, de novo, eu vou deixar. A campanha está aberta ainda, pode garantir com preço especial até dia 30 agora. catarse.me/Goethe. Então, é uma puta chance, cara. Não deixa passar, não, que eu acho que quando sair esse livro ele vai vir mais caro e vai acabar rápido também, porque pelo pedido que tem. Então, garante logo o seu. Vamos lá. E agradecer você, Felipe, pela parceria e pela presença aqui, pela conversa. Pô, eu que agradeço, cara. Prazer. Valeu mesmo, cara. Forte abração aí. Valeu, mano.